Olá, queridos alunos, retornando em Compreendendo a Doutrina Espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Hoje vamos tratar sobre uma lei importantíssima, que é a lei de conservação, lá no capítulo 5, começando com a questão 702, onde vamos procurar compreender a importância dessa lei para o progresso, para a nossa manutenção e as razões de sua existência. E, como de costume, como vamos tratar ao longo desse capítulo assuntos inclusive como os abusos, os excessos, eu deixo para que vocês possam pensar, refletir e ao final tentarmos responder. Todo excesso praticado na vida material traz consequência no mundo espiritual? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, iniciando com a questão 702, ela nos fala, é uma lei da natureza, o instinto de conservação. Então, conservação é uma lei, estando todos os seres vivos a ela submetidos, independentemente do grau de inteligência, sendo certo que para uns é puramente maquinal e outro raciocinado. A vida é necessária no sentido do aperfeiçoamento da matéria, dos seres, onde é sentido instintivamente. Então, para que o espírito possa continuar a sua jornada de progresso, é preciso que haja a conservação do seu corpo físico. Ou seja, o corpo físico é o veículo que permite o progresso do espírito. Por isso que essa lei é tão importante. Aí nós vamos analisar de onde vem a ideia do egoísmo, tão combatido, não que não tenha que ser combatido, mas entendemos que o egoísmo é o mecanismo que foi dado para que essa lei pudesse ser exercida. Sim, porque se você não fizesse defesa egoisticamente do seu espaço, você abriria mão dessa lei, da lei da conservação, você perderia a sua vida. É claro que nos dias de hoje o egoísmo precisa ser trabalhado, precisa diminuir? Sim, precisa diminuir. Mas note, nos primórdios de nossa origem, o egoísmo ele era muito acentuado, ele era muito necessário em função de todo o cenário que se apresentava. Ou seja, nossa vida era basicamente material. Material, como é que fala, né? Vivíamos mais materialmente, independentemente de nossa inteligência. Então, o homem precisava do egoísmo, ainda precisa do egoísmo, porém, em doses menores. É claro que na medida que esse espírito vai evoluindo, esse egoísmo ele vai se afastando e vai se tornando um ser mais empático, ele vai cuidando mais do outro, ele vai fazendo a pergunta que Jesus sempre nos colocou. Como eu devo avaliar uma ação em face do meu irmão? É só me colocar no lugar dele. Se eu não gostaria de receber, logo essa ação não é uma boa ação. Então, na Gênesis ele fala o seguinte, que o espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumprem satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Ele acrescenta também que, se estudar todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Então, ele está aqui dizendo que realmente todos esses vícios que nós lutamos para combater hoje, as suas raízes estão no instinto de conservação que foi necessário para manter-nos vivos até os dias de hoje. Porém, com a nossa inteligência desenvolvida, o nosso senso moral se apurando, é necessário deixar esses instintos de lado, combater esses instintos para que a gente possa se elevar espiritualmente. Então, os vícios são necessários em determinado momento, porque são mecanismos que é colocado a serviço do homem para que ele possa progredir. Mas na medida que ele atinge esse progresso, tanto moral quanto material, está na hora de ele parar e diminuir esses vícios, combater esses vícios, permitir que as virtudes se elevem. Então Deus facultou aos seres vivos todos os meios necessários para a conservação da vida, dando-lhes o necessário para a consecução de seus objetivos. Assim, a terra produz o necessário para a sua subsistência, ficando a cargo do homem o esgotamento dessas reservas por imprudência e imperícia, onde, pelo egoísmo, produz mais do que pode consumir
exaurindo ao solo e todas as riquezas, em prejuízo de todos, havendo um desperdício enorme, quando então gerará fome e miséria, e ao final, por pura ingratidão, jogará a culpa na natureza e, consequentemente, ao Criador. A terra é solo fértil para que o homem dela possa gozar, e que, bem administrada, poderá frutificar infinitamente todas as transformações que dela advêm. Então a gente observa que os alimentos não faltarão. A fome surgirá em função do egoísmo de alguns grupos privilegiados que vão armazenar essa riqueza para obter esses alimentos, para gerar dinheiro, para gerar riquezas para eles próprios. E isso trará consequências nefastas para a humanidade, mas note, nada está fora do planejamento do Criador. Também faz parte da nossa evolução, essas ondas que acabam ocorrendo da miséria, da fome, das guerras, dos conflitos, num sentido de equilíbrio da natureza. Então, ainda que o homem faça isso por egoísmo, ou por ganância, ele também está atingindo os propósitos da criação, que é trazer equilíbrio à humanidade. Sim, porque a humanidade, se deixarmos a procriação se desenvolver sem qualquer controle, realmente a alimentação faltará. Mas o Criador tem as suas leis, e dentro das suas leis há um equilíbrio dessas forças para que isso não venha a ocorrer. E nós também não podemos deixar de lado que o fato dessa extração desenfreada dos recursos naturais também leva o homem a solucionar esses problemas, exercitando assim a inteligência e levando também ao progresso. Olha as produções cada vez sendo mais eficientes nos dias de hoje, da soja, do milho, graças a quê? A justamente os estudos dos homens, a ciência, que está progredindo e trazendo formas de maximizar essa produção. Então, se por um lado existe a ganância de alguns em explorar desenfreadamente, por outro lado existe também a inteligência e o progresso também se fazendo presente nesse cenário, trazendo elementos para que a população e o globo como um todo também progrida. Mais ou menos o que você está falando, lá na questão 707, nota de Kardec, a gente vai fazer essa abordagem mostrando a percepção de Kardec lá nos idos de 1857. Então vemos homens, mesmo em meios abundantes, minguarem, não se apercebendo que são necessárias constância e perseverança para vencer os obstáculos que o impedem de encontrar o caminho a saciar suas necessidades. Mecanismos utilizados pelo Criador para experimentar a firmeza de propósito e retirar da zona de conforto como a marcha do progresso. Então, é exatamente isso. Todos esses eventos, a inclusão desses eventos, vai forçar o homem, necessidade é a mãe das invenções, vai forçar o homem a criar mecanismo para desenvolver determinados produtos, determinadas lavouras, determinados segmentos que supra a necessidade humana. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa do que a natureza lhe traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito, para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Bela história, cada um no seu quadrado, não é? A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio, porque é muito natural nos vitimizarmos, né, e colocar a culpa em alguém. E esse alguém é a natureza ou o Criador. Quando, na verdade, esquecemos de olhar o espelho e verificar que o agente causador de tudo isso somos nós. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Então, olha a ciência trabalhando, o homem criando mecanismo para o bem-estar de todos. O homem necessita procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então, essas são as recomendações que Kardec está nos dizendo, que nós temos que apoiar as nossas ações em cima de objetivos positivos e não criar ilusões, invenções. Não, vamos morar em Marte, vamos morar na Lua. Não, leve engano. A Terra vai continuar a sua caminhada, a Terra vai continuar no seu processo evolutivo. Haverá local para plantar, haverá local para os que encarnarem estejam a habitar nessa Terra. Nós precisamos entender que existem leis, que a providência divina não abandonou o homem, muito pelo contrário, colocou suas leis para nos beneficiar. Se trazemos sofrimento, se criamos dificuldade, se eclodem eventos que fogem ao controle do homem neste momento,
por culpa exclusivamente nossa. Mas lá na frente a natureza vai se rearranjar, vai se curar das feridas que causamos e vai novamente exuberante fornecer ao homem que lá estiver todos os recursos necessários para o seu progresso. Então, nós não estamos só, nós não estamos abandonados. É claro que é preciso ter ações positivas para o controle disso tudo, sim, é necessário. Até porque nós precisamos pensar na lei que nós estamos conversando, que é a lei da conservação. Então, para que haja a conservação, precisamos usar a palavra conservação para conservar os meios que a natureza nos forneceu para a manutenção desta humanidade. Então, isso cabe a todos nós. E, naturalmente, em abandonarmos esse pensamento, traremos consequências nefastas, teremos perdas irreparáveis para a humanidade, perdas substanciais, perdas que poderiam ter até ser evitadas, mas em função de nossa ignorância, de nossa falta de acuidade, de nossa falta de responsabilidade, os eventos se ocorreram. E depois não podemos dizer, a culpa foi da natureza, a culpa foi do Criador. Não, a culpa foi nossa. Dando continuidade na questão 708 a 710, ele nos fala: nos deparamos com homens, apesar de todo o seu talento, não conseguirem obter a substância necessária, devendo ser visto como prova a ser enfrentada, devendo ser examinado judiciosamente se usou de toda a sua capacidade para atingir seus objetivos, ou foi leniente em algum ponto. Respondida a questão, resta-lhe submeter-se à vontade do Criador e rogar as forças necessárias ao cumprimento da missão. Então, ele está te convidando a refletir se aquela necessidade, se aquela colocação de dependência foi gerada por falta de talento ou é efetivamente uma prova, uma missão que ele recebeu. Ou uma expiação. Ou uma expiação. Mas, tirando a questão da expiação, tirando a questão da missão, nós precisamos entender se o homem usou de todos os seus esforços, empreendeu a vontade de querer progredir. Porque sim, se ele não empreende vontade em progredir, se ele se mantém sem lutar pelos seus objetivos, se ele não quer estudar, se ele não quer adquirir conhecimento necessário à sua evolução, se ele não quer cavar a terra para lavrar a terra no sentido que ela possa produzir. Se ele não quer se render ao progresso e utilizar ferramentas que já foram colocadas à disposição. É claro que ele vai trazer sofrimento para ele e para os seus. E isso sim ele vai responder. Note, uma coisa são as missões, que serão avaliadas o cumprimento dela no processo evolutivo. Outra coisa é a renúncia no progredir. E nisso ele vai acarretar débitos para ele. Então nada justifica o cometimento de delitos para saciar a fome sob o manto da aplicabilidade da lei da conservação nos dias de hoje, pois o mérito reside no sofrimento de todas as provações com abnegação, respondendo o transgressor por homicídio e lesa natureza. Então, nada justifica essa inércia do homem na busca do progresso. Nada. É preciso o homem empreender esforços para sair daquele meio, daquele mecanismo, daquela sociedade que impõe uma condição de subjugá-lo. Ele precisa lutar por seu espaço, ele precisa abrir, rasgar esse tecido que impede ele subir, ele crescer. Então, essa ideia de, olha, eu não cheguei a lugar nenhum porque é assim? Não, não é assim não. Você precisa querer, precisa lutar pelo seu espaço. Nos mundos mais adiantados, há necessidades alimentares, sim, mas diversas das dos homens, estando diretamente ligadas às suas naturezas. Então, nos mundos mais adiantados, o homem tem as suas necessidades alimentares, como fala, mas é diverso da nossa. Uma outra questão que também é abordada nessa questão da conservação é se o homem tem o direito de usar todos os bens da terra. Será que o homem pode usar tudo que a terra lhe oferece? Ele fala, é direito do homem o uso de todos os bens da terra, pois está ligado à necessidade de viver. Entretanto, é necessário o uso com moderação, para não ultrapassar o limite da necessidade para o do egoísmo, lhe sendo ofertado como investimento em sua capacidade em manter-se com foco em sua missão. Então nós precisamos lembrar as lições de Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me é conveniente. Então essa avaliação é individual, para que você não ultrapasse esse limite da necessidade, da moderação. Então eu posso comer barras e barras de chocolate? Posso, mas é conveniente? Sabemos que não. Eu posso me fartar em bebidas? Posso, mas me é conveniente?
Não, não é. E são exemplos que eu estou colocando só para a gente ter uma noção do que Paulo nos apresenta. Então, essa mensuração do que eu posso ou que não me é conveniente, não vai ter o dedo em riste do Criador a te dizer, terá as leis dele. Então, toda vez que eu ultrapassar esses limites, as consequências virão, nesta ou uma vinda futura. Novamente, a Gênesis fala a respeito disso. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria de todos na terra. Ou seja, se não houver transgressões às leis divinas, não haverá consequências, que nós erroneamente chamamos de punições. Então, o que acaba acontecendo? Quando você não se mantém no foco da missão para a qual você abraçou, frequentemente nós vamos fraquejar diante dessas tentações, quando então o sofrimento o visita, recobrando a razão. Então, o sofrimento seria, digamos, o mecanismo que nos é ofertado para nos alertar que cometemos o equívoco, que ultrapassamos limites dessa lei. Qual a consequência? O sofrimento. Serão dores físicas, serão distúrbios físicos, serão enfraquecimentos dos nossos organismos físicos. Lembra-se que nós falamos no início que o nosso corpo é o veículo que nos leva ao progresso, que permite ao espírito o progresso, e ele tem um tempo de durabilidade, ele tem um tempo de permanência, esse espírito na Terra, para usar aquele veículo. Então, se nós não cuidamos bem desse veículo, se não fazemos a boa manutenção desse veículo, é claro que a doença vai nos visitar. E é neste momento que a doença nos visitar, vai nos cobrar e fazer brotar a razão, que vai fazer com que possamos refletir no momento que estamos acamados, o porquê que estamos ali. Tem até algumas frases interessantes que antes de prescrever um remédio, o médico deve perguntar ao paciente se ele quer se curar daquilo que causou. Porque não adianta você prescrever o remédio se você não quer se curar. Se você vai continuar insistindo em cometer os seus excessos, em cometer seus abusos, falando no campo alimentar, mas existem outros tantos vícios ou tantas outras transgressões, outros abusos do uso da natureza, é natural que isso traga consequências ao homem, que ele vai trazer o sofrimento, que ele vai ficar doente. Então, no momento que ele está adoentado, a razão irá se apresentar indiscutivelmente e ele há de refletir: por que estou aqui? Por que estou acamado? Ou por que passo por essa situação? E aí a resposta virá: porque eu transgredi as leis do Criador, porque eu fui imprudente na minha caminhada. Então, se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse o uso, o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso e que deve a razão defendê-lo. Note que tudo tem um equilíbrio, mas a decisão, o controle disso está em nossas mãos. É claro que o abuso desses recursos, é claro que você vai concorrer também como um agente do equilíbrio da natureza, vai concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência divina? Sim, mas muitas das coisas você poderia evitar por boas escolhas, por decisões acertadas, por colocar limite, por ir até onde eu posso. Não é tudo eu posso, mas nem tudo me é conveniente. É isso que nos é dito. Então, eu posso me fartar nos bens que são ofertados ao homem? Posso, mas as consequências virão. E aí nós temos sempre ter em mente as lições que Paulo nos deixou sobre a questão do qual é o limite do uso dessa riqueza ou desse material que a natureza nos oferta. Então, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita as suas necessidades. É só observarmos os animais. Exato. Na questão alimentar. Eles só se alimentam quando há necessidade. Uma vez saciada essa necessidade, eles não continuam se alimentando. Exatamente. Então, olha, até os animais nos ensinando qual é o limite. Então, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades
e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo às transgressões da lei de Deus. Os excessos que o homem se inclina o leva certamente à morte física e moral, acarretando a última dores intensas no além-túmulo. Respondendo à questão inicialmente feita, exatamente. Você pode usufruir dos bens? Sim, mas esses excessos vão ter consequências não só aqui no mundo material, como também no mundo espiritual. No mundo espiritual. Lá na erradicidade, lá no banquinho do pensamento, você será assombrado, digamos assim, assombrado com todos esses excessos que você produziu, com todos esses exageros que você fez. E note, não tenha na sua mente somente a questão alimentar. Nós estamos falando em excesso em todos os vícios que atrapalham o crescimento humano, de todas as transgressões às leis do Criador que atrapalha a sua conservação. Lembre-se que o mau uso do veículo, a falta de manutenção do veículo, o destrói. E se o destrói antes do tempo regulamentar, é claro que você está a cometer uma palavrinha que pouca gente gosta de usar, chamada um suicídio involuntário. Porque sim, você está destruindo o mecanismo, você está destruindo o teu templo, onde abriga o teu espírito, por abuso, por exagero. É claro que isso vai gerar consequências, é claro que isso trará a destruição do teu corpo físico, e no momento que você destrói o teu corpo físico, você impede a progressão do seu espírito, porque sim, se ele tinha ainda mais 20, 30 anos a progredir pelo uso de determinadas substâncias ou determinados alimentos, ou determinados comportamentos, destruiu e diminuiu esse tempo de permanência na Terra, é claro que esse espírito irá ter que responder por esse ato de um suicídio involuntário. Por mais forte que seja essa ideia, mas é preciso refletir nessa questão. Você não morreu porque Deus quis, não. Você morreu fora de uma época porque você gerou essas consequências. Entre o uso e o abuso de determinada substância e aqueles que voluntariamente tiram a sua vida, não vejo diferença alguma. Todos cometeram um suicídio. Uns voluntariamente, outros involuntariamente. A questão é você compreender que a decisão desse controle de uso e o abuso desse uso estão em suas mãos. E naturalmente, quando desrespeitamos as leis do Criador, e continuo dizendo e te lembrando que o Criador não está com o dedinho em riste, nem jogando raios em cima de você, ele colocou as suas leis, e as suas leis estão ali para ser seguidas. E o não seguir as leis geram consequências. Naturalmente, quando eu faço um mau uso daquilo que me foi colocado, que eu deveria usar com moderação, é claro que eu acarreto para mim grandes sofrimentos e, consequentemente, a todos aqueles que estão à minha volta. É preciso, ao final, compreendermos a importância dessa lei de conservação e a limitação que ela nos impõe para continuarmos a conservar o nosso corpo físico como veículo de transformação do nosso espírito. Tenhamos cautela, tenhamos prudência para o uso de tudo aquilo que nos é colocado para que o nosso espírito cumpra a sua jornada para a qual foi traçado, para a qual foi planejado. Esperamos que vocês tenham gostado. Dividimos esse capítulo em duas partes, dada a extensão do assunto. No próximo encontro, vamos dar continuidade. Convido todos vocês a aproveitarem esse intervalo de uma reflexão, ouvindo o que falamos, mas também fazendo a leitura dessa continuidade desse capítulo, para que a gente possa entender especificamente o que é a lei da conservação. Esperamos vê-los no próximo encontro, rogando ao Criador, que é o nosso Mestre Jesus, que a paz dele habite em nossos corações. Fique em paz.